Muitos fãs de Black Clover ainda não entenderam quão complexo e significativo é a batalha de Asta contra o Lucius. Existem muitas camadas que a gente pode ficar descascando aqui em relação a esse confronto de Asta e Lucius, porque essa batalha, ela é aquela batalha clichêzona de um shonen, né? Porque a gente pega o protagonista no ápice das suas habilidades, no ápice dos seus poderes, e nós percebemos também o vilão no ápice das suas habilidades, no ápice dos seus poderes, e também tem essa perspectiva sobre os seus ideais. Com esses ideais, a gente consegue observar que tanto Lucius e Asta vão para cima um do outro para conseguir colocar os seus sonhos em prática. Mas ao analisarmos profundamente as pequenas informações que temos sobre o Lucius, conseguimos entender como solitário o personagem pode ser. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos então conversar aqui, vamos então debater e discutir sobre a solitude de Lucius versus a comunhão do Asta. É uma forma interessante de se pensar, uma forma realmente interessante de se entender sobre como duas características bem semelhantes àquilo na qual a gente pode evidenciar sobre Jesus está evidenciado também em Asta e Lucius. Momentos de solitude, momentos de comunhão e como essas duas coisas estão formando os laços para esse combate entre Asta e o grande vilão. Então, se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no canal, compartilhando os nossos vídeos e também se inscreva lá no nosso canal Vida de Geek, né? A gente tá comentando muitas coisas por lá, séries, filmes, vamos falar sobre alguns animes também por lá e também vamos comentar bastante sobre inteligência artificial e o mundo dos jogos. Então, vai lá, se inscreva lá no Vida de Geek, o link está na descrição. Então, antes de começarmos o vídeo, eu queria falar pra vocês que a ideia sobre esse debate veio de uma thread, um tweet ali do Jack of the Fly, ali no Twitter. Se você não me acompanha por lá, @LP Geek Brasil, sempre tô postando algumas coisas interessantes. Postei uma thread de Jujutsu Kaisen bem legal lá, ou no dia de hoje, então vale muito a pena você me seguir por lá também. E aí, o Jack of the Fly, o nome dele é muito maior do que isso, mas eu gostei muito mais dessa parte do Jack of the Fly, e ele traz uma questão muito bacana para discutir e também pontos de vistas em relação ao Lucius. Toda a ideia de solitude do Lucius é visto de uma forma ainda de longe, né? A gente só consegue ver aquilo lá acontecendo algo muito de longe, ainda não é trazido para próximo de nós, sem ser algo linear para nos aproximar. Isso dificulta um pouco para analisarmos por causa das poucas informações que temos sobre o personagem. Mas uma coisa é certa, a solidão do Lucius está em todas as suas ações. Desde o flashback do Zenon, passando ali as suas memórias em relação, se eu não me engano, no capítulo 333, Lucius se mostrou alguém sozinho, solitário, contemplando a sua solitude. Isso é um pouco assustador, porque quando analisamos as personalidades de Vanica, Zenon e Dante, vemos a personificação da pura maldade. A definição dos três é associada diretamente ao narcisismo, ao maquiavelismo e à psicopatia, né? Tem essas teorias, as características relacionadas aos três personagens. Mas, e se essas características, na verdade, sejam uma conclusão da mente do próprio Lucius? Ou melhor dizendo, e se os três irmãos sejam na verdade ali criações do próprio Lucius? 3 pontos reforçam essa ideia na qual que Dante, Vanica e Zenon foram criados ali pelo personagem. O primeiro ponto é que a idade dos três nunca foram reveladas. A idade dos três irmãos nunca foram reveladas para nós.
O segundo é que Lucius nunca enxergou seus irmãos como pessoas, mas sim como ferramentas na qual podia usar as suas magias. E o terceiro, mesmo ainda sem seu poder total que possui agora, ele já era capaz de manipular as memórias dos seus irmãos, como ele fez no caso ali do Zenon, para realmente apaziguar e remover o seu rosto da memória do personagem. Isso acaba trazendo um peso muito gigantesco para a batalha se a gente for prosseguindo para esse caminho. Eu não sei se os fãs de Black Clover entendem o quão difícil seria se a tríade fosse peças vindas diretos do próprio Lucius, que ele separou de si próprio para atingir o seu objetivo. Se ele fizesse isso, devido aos problemas de confiança, contaria a todos o estado do mundo de Black Clover, o quão podre esse mundo de Black Clover está. A ideia sobre pensar dessa forma, de que os irmãos Zogratis foram gerados por Lucius, mostra o quão forte ele não confia em ninguém, o quão forte ele não acredita em ninguém. Isso é enfatizado ainda mais depois do filme de Black Clover. Acabamos de assistir um filme confirmando o fato de que não importa a sua origem social, se você é plebeu, se você é camponês, se você é nobre ou se você é da realeza. Não importa a sua classificação do mundo, haverá sempre pessoas poderosas postos ali para rasgá-los por completo. Vemos pessoas com pouca mana e hasta sem nenhuma serem julgados injustamente e separados pelas outras pessoas. Então vemos também seres como reis magos e rainhas ali no filme que foram armadas pelas pessoas que deveriam estar protegendo, que foram realmente julgados ali de uma forma a serem condenados, mas que na verdade deveriam ser protegidos. O que é isso? Qual que é essa ideia do mundo de Black Clover que quer passar para nós de que o mesmo ali, os fortes que querem fazer algo para ajudar os fracos são exterminados pelas suas ações. E faz algum tempo que eu tô comentando um pouco sobre isso aqui no canal, né? Um rei mago para os nobres e também para as pessoas da realeza não passa de uma grande arma ambulante. Eu já disse aqui algumas vezes que pessoas como os reis magos não conseguem ali passar uma fisionomia diferente. Se o cara, por exemplo, é um nobre escroto que tem 90 anos e já se passaram 5 reis magos durante esse período, o cara nem consegue diferenciar o rosto desses reis magos que passaram. O posto foi corrompido, acaba que não tem valor nenhum mais para as pessoas que vêm de baixo. Isso vai contra o pensamento que o Asta tem, porque ele mesmo diz que o rei mago deve ser a figura que inspira as pessoas a serem melhores, ser o melhor médico, ser o melhor juiz, ser o melhor capitão, ser o melhor doutor, ser melhor em tudo. A figura do rei mago deve incentivar até o camponês que está tentando plantar ali o seu sua batata, seu feijão, até mesmo o cara que tá fazendo ali o financiamento da sua casa, ou seja lá o que for ali em Black Clover. A questão é que o Asta, ele levanta esse ponto de vista de que o rei mago não pode ser alguém que destoe dessa inspiração. É um pensamento triste, não importa o quão bom você pretenda ser, não importa quanta bondade você queira colocar no mundo, nada disso importa. Ele inevitavelmente será destruído para que os injustos possam manter o poder e a posição que possuem. É assim que o mundo de Black Clover caminha a passos largos em rumo a um colapso inevitável que vai ser causado pelo Lucius. Voltando assim a falar sobre o vilão, imagine que ele tentou ser bom no passado. Imagine que ele tentou criar ali uma espécie de uma performance melhor, um mundo melhor, coisa do tipo, e que ele acabou se ferrando. Porque sempre que alguém tem boas intenções, normalmente acaba
se ferrando. Na nossa cabeça, ele provavelmente tinha alguns amigos em que confiava muito e acabou sendo traído. Lucius provavelmente saiu por cima, mas perdeu tudo e recorreu a uma vida de reclusão. E o que deixa todo o seu backstory ali ainda melhor é que tudo pode ter acontecido debaixo dos narizes da família real Green Barrel, o que deixa a ligação de Lucius com Yuno ainda mais fantástica, já que sua família esteve ausente sobre esse assunto, que todas as injustiças que o Lucius sofreu durante todo esse tempo, seja lá quais foram essas injustiças ou se existiram essas injustiças mesmo, a família Green Barrel esteve realmente ausente dessas decisões. Aqui, dessa forma, Lucius desenvolve o plano para criar ali um grupo de pessoas em que ele pudesse confiar para cumprir sua missão que ele acredita ser justa. E assim, em vez de recrutar pessoas, buscar um novo grupo ali na qual ele pudesse confiar, ele chega à conclusão que neste mundo você só pode confiar a si mesmo, por meio de experiências com contratos demoníacos, ou até mesmo sendo apresentados ali pelo Adramelech, cujo poder a ajudou. A gente pode observar que dessa forma ele pode ter criado 3 ramos de si mesmo às custas do seu próprio corpo, formando assim Dante, Zenon e Vanica. Isso poderia ser a justificativa do porquê no flashback, em todos os flashbacks, o Lucius está de cadeira de rodas. E a criação do Julius deixa a situação ainda mais bizarra. O Lucius desconfiava de tudo e de todos, e que possivelmente ele criou uma alma dentro de si para conversar. Ele não podia confiar em ninguém. Basicamente, ele não podia falar nem para as suas próprias criações sobre os seus segredos, apenas para si mesmo e para o Julius. Afinal, os dois eram um só, mas até mesmo a figura do Rei Mago lhe traiu. Ele mesmo não aceitou o plano que havia criado para si e decidiu fechar a boca do seu irmão. Cara, é muito bizarro você parar para pensar de que o Lucius não confiou nele mesmo, nem nele próprio ele confiou. Eu gosto muito de uma parte da série Loki, na qual que é falado ali que o Loki é tão narcisista que ele se apaixona por ele próprio. Ele se apaixona ali por ele próprio. E o Lucius é a mesma coisa. O Lucius tem essa mesma figura de que ele não confiava em ninguém. E dessa forma, eu gosto da ideia de que ele poderia ter criado o Julius para que ele pudesse falar, conversar com alguém. Mas até mesmo a criação do Julius falhou com ele. Quebrou ali a confiança que ele tinha com ele. Lucius também consegue ganhar a confiança de fontes ainda mais improváveis, como um demônio. E é aqui que ele pode relacionar com Asta, porque apesar de todas as coisas pelas quais ele passou, um demônio sempre esteve lá para apoiá-lo. Por enquanto. Isso pode ser tão louco de se pensar que as pessoas do mundo de Black Clover são mais corruptas do que a possibilidade de poder confiar nelas do que um demônio. Então é mais fácil você confiar em um demônio do que nos seres humanos no mundo de Black Clover. Mas para aumentar a tempestade, um dos seus eus na ramificação acabou sendo o Zenon. E ele não era totalmente confiável, como ele conseguiu realmente visualizar através do seu plano. Então, ele garante que Zenon não consiga se lembrar de como ele é e gere todo o seu planejamento dessa forma, fazendo seu irmão passar por tudo que passou com o Alien para que se rendesse à sua vontade sem fazer a mínima ideia. E todas essas questões, todos esses pontos de vista do Lucius vão colidindo ali com o Asta, um rei mago que quer ver todos os cidadãos sorrirem de forma igual. Se o Lucius perdeu toda a fé na humanidade ao ponto de querer destruí-la desde a sua fundação, o Asta acredita que todos os humanos juntos podem ser capazes de criar um mundo melhor. Aqueles que são mais favorecidos podem ajudar os menos favorecidos. É assim que o mundo deve ser. Asta acredita na força do coletivo, de que juntos nós conseguimos chegar mais longe sempre. O mundo feito por várias pessoas com experiências diferentes é um mundo sim melhor.
O mundo igualzinho, o mundo padronizado, chega até a ser um mundo sem graça. Até o poder dele reflete isso. Até o poder do Asta reflete essa decisão. Sem a anti-magia do Lieb, ele definitivamente não pode fazer nada. Perante os poderes dos seus inimigos, perante os poderes dos seus adversários, o Asta não pode fazer nada somente com a sua força física. E é por isso que ele entende que as habilidades do Lieb é extremamente essencial. E a gente volta lá atrás. A gente volta lá no confronto dele com o Lieb. Qual é a primeira coisa que ele faz contra o demônio? Ele luta contra ele, ele bate boca com o Lieb. Não, ele lhe agradece por ter lhe ajudado por todo esse tempo. E assim, dessa forma, a gente sabe, né? O Asta é o protagonista e ele vai fazer o plano do Lucius desmoronar. Com isso, o Lucius terá vivido uma vida que lhe ensinou de que ele não pode confiar em ninguém. Não podendo confiar nem nele mesmo. E isso é triste demais. Suas próprias criações não são confiáveis porque não passaram pela mesma dor que ele passou. Considere também que ele alcançou um poder que pode olhar para o futuro, que pode ver todas as possibilidades e que geralmente não mente. E agora ele mal consegue confiar naquilo que ele viu. Ele mal pode conseguir confiar na sua própria visão. Esse é um confronto, o confronto de Lucius versus o Asta é um confronto de solidão versus coletivo. Esse é um confronto que, por mais que as pessoas sejam ali decepcionadas, as portas para que voltemos a confiar nelas jamais devem ser fechadas. A Asta foi tratado da pior forma possível em sua realidade. Da forma realmente como o Lucius foi tratado, nós ainda não sabemos. Mas mesmo assim, o Asta conseguiu manter a fé, a esperança e o amor em seu coração. Lucius será derrotado pelo nosso prota, mas não sabemos o preço que isso terá para os dois personagens.